A diferença que eu notei quando eu cheguei aqui, de Isso, repente, a isso. Brasil e Japão. Isso, Cara, isso. meu Deus. Foi total, porque eu nunca imaginei vir para o Japão. Nunca. Sério? E aí, de repente, não, mesmo sendo descendente, nunca passou na minha cabeça vir para o Japão. Tanto é que eu vim para o Japão aos 25 anos de idade. Então, eu vim para cá por uma necessidade mesmo, sabe? E veio eu e meus dois irmãos. E aí, a gente, em 3 pessoas aqui, aí, engraçado, até conto essa história para todo mundo. Engraçado, quando a gente ficou sabendo que ia trabalhar na Suzuki, cara, e, tipo assim, meu pai ficou sabendo, ficou falando para todo mundo, mas ele nem sabia que é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Mas para mim foi uma experiência muito boa, porque eu acho que depois que você trabalha lá, você trabalha em qualquer lugar. Mas para a gente foi um choque, porque uma coisa é você chegar nos Estados Unidos sem falar inglês, outra coisa é você chegar no Japão sem falar japonês. Então, para tudo, você, tipo assim, é um analfabeto dentro do país, você no Uriô, do tamanho de um ovo, aí uma cama e um criado mudo ali, e longe dessa família. Cara, no começo, o choque foi muito assim, de tipo, eu não posso pegar um ônibus ou qualquer coisa e ir lá visitar meus pais. Toda vez que a gente ligava, era só choro. Primeiro mês, você ligava para casa, era só choro. Mas é claro, a gente somos seres adaptáveis e isso a gente foi aprendendo, né? Mas é tomando porrada pra caramba, principalmente em 2004, quando a gente chegou, não tinha o que temos hoje, né? Produto brasileiro para tudo quanto é canto, a facilidade de estar aqui conversando, que você está aí. Onde você mora mesmo, Marco? Eu sou de Minocamo. Minocamo, tô aqui em Shizuoka, Iwata, a gente tá aqui. Aí, se quiser entrar uma pessoa do Brasil, é que ela vai entrar, a gente vai ter a comunicação. Naquela época não era assim, então a gente sofreu bastante. Então, esse choque, essa porrada foi bem difícil. É bem diferente mesmo. E Daiane, você agora? Qual que foi para você, assim, a diferença? Então, eu morei aqui quando eu era muito pequena, vim para cá com 1 ano e pouco, né, com os meus pais. A minha mãe não se adaptou, então ela voltou comigo para o Brasil, eu tinha próximo aí dos 4 anos, e meu pai ficou, né, ficou e está aqui até hoje, mas ele mora lá em Hyogo, é bem longe de mim, né, mas eu já tinha vindo, né, daí quando, na verdade, assim, durante a adolescência até um período adulto, eu, às vezes, pensava em vir, daí eu já desistia, porque, querendo ou não, a minha vida era boa, assim, no Brasil, né? Então, eu tinha meus amigos, né? A minha família, depois namorado, casamento, tudo. Então, para mim, estava confortável, estava tranquilo viver no Brasil. Mas, depois que o meu segundo filho nasceu, que eu comecei a analisar um pouco mais sobre qual era o melhor ambiente, né, para os dois crescerem, estudarem, terem oportunidades, foi aí que eu decidi, daí conversei com meu marido, a gente decidiu vir, né, os 4 para cá, para o Japão. E é até engraçado, assim, eu vou contar uma história dessa diferença de cultura. Quando eu morava em Curitiba, no Paraná, então tinha que pegar o avião comercial para ir até São Paulo, né, para vir para cá. E nesse voo comercial, nós entramos, fomos uns dos últimos a entrar no avião, e tem uma cota de malas que você pode levar dentro, a mala de mão. E já tinha estourado, porque pessoas resolveram levar mais do que podiam. Então a gente não teve aonde guardar a mala em cima, naquela parte de cima. E daí eu fui sentada com meu filho, né, no colo, de 1 ano e pouquinho no colo, e mais um monte de mochila em cima da gente, né? Então ali você vê um pouco sobre como as pessoas no geral são. Mas quando a gente chegou aqui no aeroporto de Tóquio, a gente desceu, passou pela imigração e foi pegar as malas. E as nossas malas, elas estavam assim num cantinho, separadinhas, não tinha ninguém para conferir. Ali já deu aquele choque de realidade. Um lugar onde está ali as tuas coisas, ninguém mexe, né? De você, por exemplo, poder ir num lugar com uma bicicleta e deixar compras e entrar em outro estabelecimento sem se preocupar. Não que não exista, né? Algumas coisas ruins, assim, como roubo, mas a porcentagem é muito menor, a probabilidade de acontecer é menor, né? Mas, assim, eu sou um pouco, assim, suspeita de ficar falando sobre culturas, porque eu sempre falo até para o meu pai, eu acho que eu puxei o sangue muito mais japonês do que o brasileiro, apesar de ter morado a vida inteira no Brasil. Então, eu me identifico muito com a cultura japonesa, com a maneira da sociedade. Tem o lado ruim também, claro, mas se for comparar entre Japão e Brasil, eu prefiro muito mais essa parte cultural do Japão. Então, para mim, está sendo muito bom, assim, eu não tenho do que reclamar, não. Notória, de quando você chegou no Japão para hoje, o seu objetivo de vida aqui mudou?
do que você veio buscar inicialmente? Muito, total. Como eu disse, cheguei aqui sem objetivo nenhum. Só para chegar, vou aqui, vamos ver como que é esse negócio de Japão aí, bora. Cara, mudou total. Acho que qualquer um que chega aqui e enxerga esse mercado, vê a necessidade. Mas uma das coisas que mudou muito, que eu falo que a Japa Digital, ela, se ela não ajudar alguém, ela não serve para nada. Eu sempre falo isso muito. Se ela não ajudar alguém, ela não serve para nada. Então, uma das coisas que ela tem como foco, que eu vejo isso muito, né? Como a gente faz essa parte de células, onde a gente ministra a palavra de Deus aqui em casa. Então, a gente tem muitos relatos de muitas famílias que hoje, pela quantidade de trabalho, ou não consegue dar atenção para os filhos e também a esposa para o marido, e a gente vê a taxa de divórcio muito grande dentro do Japão. Então, um dos objetivos que eu hoje tenho como meta no Japão é fazer com que as pessoas obtenham sucesso na área que elas querem trabalhar. Então, no caso, tem mães, muitas das vezes a mãe trabalha no TEID e no final das contas, os 120 mil dela é somente para pagar a escola da criança. Entende? Do que vale a pena. Não é muito mais fácil ela ser uma profissional em casa, ganhar esse dinheiro, ter o conforto com a família e ter o conforto com o marido e ter uma família. A gente tem uma família consolidada dentro do Japão. Então, hoje eu busco muito isso. Por isso que eu falo, gente, se tiver a oportunidade, acompanhe o trabalho da Daiane, acompanhe o meu trabalho. Se vocês forem na Japa Digital, tem muito conteúdo gratuito que vocês aplicarem, vocês vão aprender. Mas o meu objetivo esse é hoje, ajudar pessoas a verdadeiramente conhecer o mercado de trabalho. E outra, eu vou vir com uma novidade, não minha, mas de uma sociedade que eu tenho certeza que mulheres, se vocês se dedicarem, homens também, eu tenho certeza que vai valer muito mais a pena trabalhar com o que a gente vai apresentar do que às vezes está numa fábrica e deixando um buraco na sua família.